Olá, meu nome é Juliana Lima Oliveira, eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com você a respeito de preconceito, julgamento e discriminação. Para tanto, escolhi o caso da Luísa Sonza, que muitas pessoas também perguntaram a minha opinião, talvez porque eu tenha o costume de me colocar bastante a respeito dos direitos da mulher e da maneira com a qual nós somos tratadas em sociedade. Começo já o vídeo então trazendo a minha opinião preconceituosa a respeito de todo esse movimento em torno desses artistas, né? Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes e agora namorada de Vitão, que era um amigo muito próximo do casal. Eu realmente acho que simbolicamente, psicologicamente, não mudamos tanto desde as épocas bíblicas, né? Em que pegávamos as nossas pedras, íamos para as praças públicas e apedrejávamos mulheres conhecidas, determinadas como adúlteras. A diferença é que hoje as nossas pedras são as nossas hashtags, as nossas praças públicas, são as nossas redes sociais e o apedrejamento vem através da cultura do cancelamento, que eu vou conversar com vocês melhor num dos próximos vídeos. Por que eu digo que essa é uma opinião preconceituosa? Porque preconceito nada mais é do que uma ideia que eu tenho antes de conhecer algo ou alguém, né? Preconceito, um conceito que vem antes realmente do conhecimento. E ele pode aparecer não só em ideias negativas, como também em ideias positivas. Por exemplo, se eu digo que todos os asiáticos são muito inteligentes, ainda que eu esteja, fazendo um elogio, estou sendo preconceituosa porque não conheço todos os asiáticos do mundo. E aí, como que eu vou saber se eu estou sendo preconceituosa? Se em algum momento, por exemplo, nessa questão da Luísa Sonza, você começou a sua opinião com o termo eu acho, aí você já consegue identificar que você está trazendo algo relacionado a uma opinião preconceituosa, porque se você acha, você não sabe. Se você não sabe e mesmo assim opina, o que você está fazendo é trazendo algo relacionado à sua ideia e não necessariamente aos fatos. Então, se você não conhece os casais, se você não conhece os famosos, você não pode dizer que sabe. O que você pode dizer é eu acho, e aí lidar com o seu preconceito. A questão é que o preconceito ele se relaciona intrinsecamente ao julgamento, né? O que é o julgamento, então, nesse sentido? É eu olhar para a atitude de outra pessoa, olhar para algo e aí determinar se aquilo é bom ou ruim, se é certo ou é errado, através dos meus valores. Então, se eu julgo o outro, eu julgo tendo como parâmetro alguma coisa, né? Os meus valores, as minhas opiniões, ou se a gente for falar do sistema criminal judiciário, em cima das leis. Então, eu me pauto nas leis para julgar aquela característica, aquele ato. Quando a gente está falando das nossas relações com os famosos, ou com as outras pessoas, o parâmetro que eu tenho são os meus valores, aquilo que eu determino como certo ou errado. E aí, por que a gente fala, por exemplo, que o psicólogo ele não faz juízo de valor, ele não faz julgamento? Porque na terapia eu preciso me afastar dos meus valores para que eu possa fazer um movimento de empatia, que é me colocar no lugar do outro e entender as ações desse outro através dos valores dele e não dos meus. Então eu saio aqui da minha réguinha e meço o outro através da própria régua. Por que isso é muito importante para a gente entender as nossas relações? Porque eu não posso esperar que as outras pessoas ajam, que elas atuam, que elas vivam as vidas delas, tendo como parâmetro aquilo que eu quero para minha. Porque se eu olho para o outro através apenas dessas características, automaticamente eu identifico e interpreto o outro através dos meus próprios olhos, e aí eu não consigo de fato entendê-lo, eu consigo julgá-lo. Então, quando você fala, ai, mas isso não se faz, nossa, eu no lugar dela não teria feito isso, você tá aí cometendo um julgamento de valor, porque você tá determinando que você no lugar dela faria uma outra coisa que não concorda com o que ela fez e que, portanto, o que ela fez está errado. Um movimento de julgamento,
ele acaba acontecendo nos âmbitos sociais e relacionais, ele acaba ocorrendo, na verdade, num movimento de discriminação, né? O que é discriminar? É diferenciar. Então, se eu estou discriminando alguém, eu estou me diferenciando dessa pessoa. E se eu sou diferente dela, os nossos direitos devem ser diferentes, o nosso tratamento deve ser diferente, o espaço que nós ocupamos na sociedade também. Então, quando você compartilha esse tipo de coisa de eu nunca traí, então eu posso falar, eu nunca fiz isso, então eu estou no meu lugar de fala, você está discriminando. Ela é diferente de mim e eu estou num posicionamento acima dela, né? Eu estou num lugar que me permite julgá-la de maneira positiva ou negativa. A discriminação ela é presente em vários movimentos doentios e muito difíceis nas nossas sociedades. Quando a gente vê, por exemplo, um pastor dizendo que a igreja não é lugar para homossexuais, existe aí um movimento claro de discriminação. Se os homossexuais são diferentes de nós, eles não devem ocupar os mesmos espaços que nós podemos ocupar. Uma que aconteceu que também muito grave, enfim, triste e terrível, era na época da escravidão, em que muitas pessoas defendiam que os negros não tinham alma, portanto poderiam ser tratados como animais. A gente percebe, portanto, que todo movimento de discriminação é também um movimento de exclusão, o que faz com que na sociedade, nas nossas relações, tudo fique muito mais complicado e muito mais injusto também. Então, eu acho que é muito interessante que a gente perceba que quando a gente está olhando para o outro, nós estamos, na verdade, olhando para nós mesmos. E aquilo que o outro faz determina quem ele é, mas é justamente o que nós fazemos que determina quem nós somos. Então, se você pensa, por exemplo, nesse caso da Luísa Sonza ou em qualquer relação que você tenha, você repensa, você relembra e você diz, realmente, é isso que eu acredito, é essa pessoa que eu sou, siga em frente. Agora, se você acha que os seus valores podem ser inadequados, o que você precisa de alguma maneira reenxergar, reinterpretar todas essas questões, repense e procure aí uma maneira de se conhecer melhor. Porque tudo aquilo que você está falando sobre a Luísa Sonza diz mais sobre você do que sobre ela.